todos que estão nos assistindo. O tema de hoje é reconcilia-te com o teu adversário. Esse tema nos remete ao perdão. Todos nós que estamos no planeta Terra, reencarnados, ou seja, no plano espiritual ou físico, nós pertencemos à escola do Mestre Jesus, que no seu programa ele objetiva a nossa educação mental. E a ferramenta que o Mestre Jesus usa para educarmos a nossa mente é o Evangelho segundo o Espiritismo, que é esse código de ética e moral que rege o universo. Então, para nós estarmos adequados às leis divinas, nós devemos estudar o Evangelho, para ter uma compreensão maior dos ensinamentos que o Mestre Jesus nos trouxe, para termos uma condição de buscar a vivenciá-lo em nossas vidas, o Evangelho. E eu trouxe o item do Evangelho, que é reconciliar-se com o seu adversário, que é muito importante, porque o Mestre Jesus disse, ser benevolente depressa com o teu adversário, enquanto ele está a caminhar ao teu lado, para que a discórdia não se perpetue para existências futuras. Nessa frase Jesus já está nos orientando. Se por acaso nós estivermos adversários, inimigos, desafetos, que a gente saiba que exista, porque às vezes a gente tem alguns desafetos, a gente não está sabendo. E quando a gente tem desafetos, que a gente sabe que a situação é meio grave, são aquelas pessoas que a gente não quer conviver, prefere não estar no mesmo local que estão, porque são de difícil convivência, existe uma inimizade, uma desarmonia entre nós. Então essa pessoa está ainda no nosso caminho, está do nosso lado, apesar de nós não gostarmos de conviver com eles. Então Jesus nos aconselha, aproveitem enquanto estão no mesmo caminho para buscar se reconciliar, porque enquanto a pessoa está do nosso caminho, ali nós temos condições de avaliar a situação, se foi nós que erramos ou se foi ela que errou, o que houve para gerar essa desarmonia entre nós, o que houve para gerar nós virarmos adversários, às vezes não querer se falar e não estar no mesmo ambiente. São tantas as situações e desafetos que as mais graves que existem são dentro do lar, porque o lar é a célula-mãe da sociedade, porque se o lar vai mal, a sociedade vai mal. Aqueles espíritos que vêm dentro do lar conosco, que reencarnam, é que há um programa espiritual que foi feito para nós nos reencontrarmos, e naquele momento da nossa existência de espírito imortal, é o momento que Deus nos deu para nós buscarmos nos acertarmos, nós buscarmos bem viver, buscar uma convivência mais amena. Mas às vezes nós sabemos que é difícil conviver com as pessoas, às vezes são inimigos do passado que estão dentro do nosso lar, como filho, como filha, às vezes companheiro e companheira, nós mesmos buscamos, nós somos lá e nos reunimos e casamos e estamos morando juntos, somos parceiros, mas com a convivência acaba gerando certas situações, E há várias situações que acontecem, e aí fica difícil a convivência. Mas nós, que somos espíritas, que temos conhecimento já, que somos espíritos imortais, que a vida continua, que fomos criados simples e ignorantes,
E agora já estamos na maturidade espiritual. Nós atravessamos os milênios, buscando a nossa evolução, através dos milênios. E agora estamos na maioridade espiritual e temos ainda um imenso caminho pela frente, porque o objetivo da nossa existência espiritual é nos tornarmos perfeitos, buscarmos a nossa perfeição, e o Evangelho nos traz todas as orientações seguras para nós buscarmos gerenciar essas situações que nos impedem às vezes de seguir em frente na caminhada evolutiva. Joana de Ângelo nos diz: enquanto estivermos amarrados em situações do passado, seja de outras encarnações ou que criamos agora, e não buscarmos resolver conforme as oportunidades aparecerem, nós não vamos conseguir ir em frente, não vamos conseguir prosseguir e nem evoluir. E então, meus irmãos, Jesus disse também: antes de fazer a tua prece e levar a tua oferenda ao altar, né, temos que fazer uma avaliação, como estamos no nosso íntimo, se temos alguma desarmonia com alguém, porque a prece mais agradável a Deus é aquela que sai de um coração mais limpo, mais puro. Então esse é o convite desse tema de hoje, nós buscarmos perdoar aqueles que nos ofenderam, aqueles que nos magoaram, aqueles que têm ódio contra nós, ou se nós temos ódio contra eles, que nós os magoamos também, porque é dos dois lados, né? Não é sempre o outro culpado, nós temos que analisar se o culpado não é nós também nessas situações. Nós temos que buscar situações que nós possamos chegar mais perto desses irmãos, buscar uma convivência, uma maneira de nos desculparmos, de entrarmos em harmonia com essas criaturas, porque quando a gente está com ódio de alguém, está magoado, e isso vai se estendendo, nós sabemos que são energias negativas, que nos adoecem a alma, geram as doenças em nós. Às vezes a gente está com dor de cabeça, está com uma palpitação, está com qualquer outra dor ou um sentimento negativo e nem sabe por quê. E às vezes essas situações são geradas porque nós não aprendemos ainda a perdoar, a buscar a reconciliação com esses irmãos, porque dentro do lar é o ambiente onde somos chamados mais urgentemente a resolver as questões, porque às vezes a gente vive como família dentro do lar, aceitando aqueles familiares que ali estão, apesar de não conviver bem às vezes com algum familiar, sentir aquela aversão, fica até feliz quando ele não está, porque quando está tem aquela aversão, não consegue viver bem, viver em harmonia com aquela criatura. E aí nós temos que buscar o que há de melhor em nossos corações. Todos os ensinamentos do Mestre Jesus nos traz para buscar aí a sustentação para tentar resolver essas questões, porque devido ainda à nossa dinâmica moral de espíritos imperfeitos que somos, se torna difícil às vezes, talvez por orgulho, nós não tentamos resolver essas questões que nos chamamos mais urgentemente. Os Espíritos nos dizem que o perdão nos liberta e o ódio nos escraviza, porque quando nós temos ódio de alguém, odiamos alguém, ou estamos magoados com alguém, frequentemente vem à nossa mente essa imagem dessa pessoa, da situação que houve, que ela nos ofendeu, e aquilo ali vai nos machucando, aquilo ali vai nos prejudicando, nós não vamos ter paz, vai ser difícil para nós conviver assim e seguir em frente, para buscar outras situações em nossas vidas para resolvermos. Nós já temos tantos problemas no planeta Terra, que nós temos que trabalhar, nós temos que ter uma casa para viver, alimentar a família, cuidar dos filhos,
viver, buscar as coisas materiais. São tantos problemas já que envolvem o mundo e nós ainda carregamos mais esse fardo da desarmonia, do não perdão. Então nós temos que buscar, conforme o Mestre Jesus disse, nos desvincularmos dessas energias negativas, buscar nos acertar com esses irmãos. Nós temos que buscar na prece a força, a paciência e a resignação para resolvermos essas questões. Porque se é tão humano nós errarmos, nos equivocarmos, é humano nos acertarmos, buscarmos a reconciliação. Porque às vezes se torna difícil, dependendo a inimizade que há em certa pessoa, que pode ser de difícil tratamento, ou também nós podemos ser uma pessoa difícil de ser tratada e de resolvermos essas questões. Mas como disse o Mestre Jesus, seguindo aquele mandamento, vamos buscar amar o próximo como a nós mesmos, ser indulgente com as faltas alheias, ser indulgente. Eu posso errar, qualquer um pode errar, ninguém está acima do outro, estamos ainda procurando a nossa evolução espiritual. E se nós temos indulgência, nós vamos aceitar que todos podem cometer erros e vai ser mais fácil para nós lidarmos com essas situações que se apresentam no nosso caminho. Porque nós podemos ter, às vezes, inimigos ou desafetos no trabalho ou nos ambientes que convivemos, porque não é só no lar que aparecem aquelas pessoas que a gente, às vezes, enxerga ela, não sabe porquê, mas já tem uma aversão por ela, E não sabe porquê, e são coisas do passado, são espíritos que ali estão por algum motivo no nosso caminho. E quando acontecer isso, nós temos que analisar o porquê dessa situação. Nós que somos espíritos principalmente, que já temos o conhecimento, que devemos buscar dar o que é de melhor em nossos corações, essa centelha divina, porque nós somos herdeiros de Deus, somos filhos de Deus, e essa herança divina é o amor, é o perdão das ofensas, E nós temos que buscar gerenciar isso, porque geralmente, quando as circunstâncias nos obrigam a viver certas situações que nós não podemos fugir, a gente às vezes faz vista grossa para nós mesmos. Não, mas essa situação eu não quero resolver agora, mas eu não consigo me livrar daquela situação. Se é dentro do lar, um filho, uma filha, ou outro parente ali, eu não consigo me desvincular daquela situação porque eu não quero resolver. Vamos fazer assim, fazer vista grossa, ela fica no canto dela, eu fico no meu canto, ele fica no canto dele, eu no meu, mas agora está difícil, eu não tenho condições de resolver isso aí, é muito difícil para mim. Mas aí é que ele vai se prolongando, a coisa vai se adiantando, e como disse Jesus, que não se perpetue para existências futuras. Tudo que nós pudermos resolver nessa reencarnação de desarmonia, de desafeto, nós temos que buscar resolver agora. Temos que resolver, porque a gente já tem aqueles do passado, que talvez muitos estejam no plano espiritual nos aguardando para reencarnar e resolver certas questões. Se agora Deus nos colocou com pessoas de difícil convivência, nós temos que buscar acertar agora, porque esse é o momento que nós estamos tendo a oportunidade de fazer isso aí. E às vezes sabemos que é difícil conviver com alguém, às vezes tem pessoas que convivem anos junto dentro do mesmo lar, com parceiros, mas a situação é difícil, é difícil conviver. Um tem mais paciência, mais resignação que o outro já não tem, mas feliz daquele que está tendo uma visão, que está cumprindo a sua tarefa, está cumprindo a sua missão dentro do lar, com aqueles familiares, porque é muito difícil. O perdão, Chico Xavier diz que é tão difícil perdoar que Jesus deixou essa lição por último, quando estava na cruz, crucificado, e olhou para o povo lá e disse: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Então, para nós termos uma noção como é difícil perdoar. Quando os espíritos chegam, desencarnados, e encontram o inimigo do passado, o que acontece quando eles encontram encarnado? Acontece
o que chamamos de obsessão na doutrina espírita, que é quando aquele espírito vem e quer se vingar, aí encontra o desafeto do passado e começa a perturbar, a influenciar negativamente com as suas energias negativas, e acaba acontecendo a desobsessão. A pessoa começa a se sentir mal, começa a palpitar o coração, não começa a ter bons pensamentos, não se sente bem, não dorme direito. São as influências espirituais que às vezes aparecem no nosso caminho, porque no passado nós não perdoamos. E aí a pessoa, quando é convidada a ir à casa espírita, alguém leva até a casa espírita, vem na casa espírita e é orientado sobre o que está acontecendo, é levado a fazer uma desobsessão, o espírito chega na reunião mediúnica, fala a versão dele, né? O encarnado está aqui, quando vai para o atendimento fraterno, fala o que está acontecendo com ele, e cada um tem a sua versão, cada um tem a sua visão do que aconteceu. E na casa espírita, quando vem aqui, o encarnado é orientado sobre o que está acontecendo e que temos que mudar nossas atitudes, que temos que buscar vivenciar os ensinamentos do Mestre Jesus, que esse é o único jeito de nos ampararmos, de estarmos protegidos contra as influências espirituais. Temos que vigiar os pensamentos de acordo com as leis morais, porque aquele ser encarnado ou desencarnado que estiver com os pensamentos elevados e buscando vivenciar o Evangelho de Jesus, buscando ser uma pessoa de bem, um homem de bem, uma pessoa que faz a caridade, que é benevolente, que gosta de ajudar o próximo, que tem indulgência com as faltas alheias, que não tem preconceito, porque todos somos iguais, somos filhos de Deus. O sol brilha para todos. O sol que está a brilhar hoje é aquele sol que brilhou quando Jesus veio ao planeta Terra, é o mesmo sol, e brilha para todos. E o Mestre Jesus, ele precisa da nossa cooperação, porque ele é o governador espiritual do planeta, e estamos nessa fase no planeta, nessa fase transitória tão falada, que é de plano de provas e expiações para um plano de regeneração. Podemos fazer uma análise dos dias de hoje e dizer, não, mas a coisa não está funcionando. É a guerra, é a pandemia, muitos desequilíbrios, muita miséria, muita fome, outros na riqueza, na fartura, e outros não têm nem o que comer, nem o que vestir, nem casa para morar, vivendo pela rua, passando fome, passando frio. Em São Paulo, aquele desencarnou pelo frio. Onde está a misericórdia divina? Onde está Deus nesse momento? Mas aí temos a reencarnação, né? Que nos esclarece que somos espíritos imortais, e em cada reencarnação nós reencarnamos em tal situação religiosa, numa família, situação social. Podemos estar bem financeiramente ou estar morando debaixo de um viaduto. Isso vai depender do que nós precisamos para progredir. É assim a maneira que nós vamos reencarnar, conforme as nossas necessidades evolutivas do momento. É analisado e assim é feito. Mas estamos passando sim para um plano de regeneração. Mas esse plano de regeneração a gente pode não estar vendo ainda, mas vai depender cada um de nós que aqui estamos. No momento que nós começarmos a trabalhar nas nossas imperfeições, buscarmos olhar o outro como o nosso irmão, o próximo, amar o próximo como a nós mesmos, começarmos a gostar daquele irmão que ele tem dificuldades como nós temos, para buscar a nossa evolução, para bem conviver, já está mudando esse plano, passando um plano de regeneração, a regeneração interior nossa, que nós vamos nos trabalhando, fazendo essa reforma moral e vamos nos modificando. No momento que cada um que estiver no planeta Terra buscar a sua reforma íntima e vivenciar os ensinamentos de Jesus, que está no Evangelho, é assim que vai proceder, vai ser o processo transitório. Depende de cada um de nós. Está em nossas mãos nós darmos um direcionamento mais rápido para essa transição planetária ou atrasarmos um pouco ela. E ela será feita de uma maneira ou de outra, porque Deus quer, Jesus quer e assim vai ser. Não é nós que vamos impedir. Nós podemos
ser espíritos rebeldes, contrários às leis de Deus, gostarmos da maldade, de prejudicar, mas quando chegar o momento nós seremos convidados a nos afastarmos, né? Vamos ser exilados em outros planetas mais inferiores para lá recomeçarmos a nossa educação moral, a nossa educação mental, novamente, conforme os ensinamentos do Evangelho. Bezerra de Menezes nos diz assim, se o homem perdoasse mais, as penitenciárias estariam mais vazias, os hospitais não seriam tão utilizados, os lares viveriam com mais harmonia, e a própria vida na terra seria bem mais fácil de ser vivida. Bezerra de Menezes, ele sabe o que está dizendo, porque ele é um espírito que ele está no planeta Terra porque ele quer estar, por causa do seu amor à humanidade, que ele já poderia estar vivendo em mundos mais evoluídos, bem mais evoluídos, por causa da sua dedicação ao próximo, ao seu amor ao próximo. Todo o trabalho que ele fez através das suas reencarnações, trabalhando no bem, foi desenvolvendo, foi tendo uma compreensão mais rápida das leis de Deus, dos ensinamentos de Jesus, e evoluiu. Mas ele está conosco ainda, em espírito, trabalhando, ainda está nas obras mediúnicas, sempre aparecendo o nome dele, Bezerra para lá, Bezerra envolvido aqui, envolvido ali. Isso Bezerra falou, né? Que os hospitais não seriam tão utilizados, os homens tomariam o mesmo remédio, a própria terra viveria bem, seria bem melhor a vida na terra se nós resolvêssemos perdoar, não guardar mágoas, não guardar lixo na alma, porque mágoa, rancor, ódio é lixo na alma. Nós temos que avaliar, fazer essa reflexão, quem são os nossos desafetos, nossos inimigos, e buscar, se estão no nosso caminho, buscar nos reconciliar, porque se ele desencarnar depois, nós seremos um inimigo do plano espiritual, como está no Evangelho, e depois ele vai vir nos prejudicar, querer nos influenciar negativamente e prejudicar também aqueles que estão nos nossos afetos, que são aqueles que nós amamos, e eles vão pegar esses aí para prejudicar, e sabe que nós sofreremos com isso. Porque o Mestre Jesus, na sua época, cada vez que ele fazia um atendimento, tratava alguma pessoa com problema, fazia as suas curas, ele sempre dava uma orientação, ele sempre trazia uma orientação. Tem um caso no livro Vivendo com Jesus, de Amélia Rodrigues, que chega à frente dele um homem caindo, com um ataque epilético, se jogou aos pés de Jesus, né? Espumando pela boca, e Jesus olhou e já viu a situação, viu que aquele homem estava sendo obsidiado por um espírito, e o espírito fazia ele se contorcer, cair, rolar o chão, e Jesus olhou compassivamente para aquele homem que se chamava Malaquias, e já viu o espírito também ali. Jesus tinha a sua visão espiritual, já sabia o que estava acontecendo. Jesus olhou para ele e perguntou para aquele espírito: por que você está a afligir dessa maneira o seu irmão? Jesus não disse: por que você está a perturbar esse homem? Jesus já veio orientando: por que você está afligindo dessa maneira o seu irmão? Por quê? Aí o Espírito respondeu: não se meta, esse caso não é contigo, esse caso é com ele. Há muitos séculos atrás ele me prejudicou a minha família, e eu sofro até hoje amargamente, até os dias de hoje eu estou sofrendo pelos atos dele, e agora eu quero cobrar o mal que ele me fez, e ele está sendo cobrado, porque já faz anos que eu estou perturbando-o. O homem já tinha perdido o lar, se afastado da família, já vivia pelas ruas como um mendigo. A situação era essa por causa da obsessão. Isso é que torna, não houve o perdão, houve a desarmonia, e gerou todo esse processo. E aí Jesus disse assim para aquele espírito, né? Nós temos um assunto a resolver, porque no momento que tu está fazendo mal a esse homem, tu está fazendo mal a mim.
Então não podemos adiar, temos que resolver agora isso aí. E o espírito se negou: não, te afasta, Jesus, porque é com ele que eu vou resolver. Aí Jesus, com a sua moral, tranquilamente, mas com firmeza, disse: eu te ordeno que se afaste desse homem, deixe-o em paz, deixe-o em paz. Jesus disse a ele: porque somente o Pai é a justiça perfeita, e todo aquele que quiser usar a vingança, se vingar pelas próprias mãos, será réu do mesmo crime. Então Jesus estava orientando, né? Que qualquer situação que houver, que nós formos querer nos vingarmos de qualquer pessoa que seja por algo que nos fez, nós estamos nos tornando réu do mesmo crime. Estamos entrando na mesma faixa vibratória daquela pessoa, na faixa negativa, baixando a nossa vibração. Porque nós temos que orar por aqueles que nos perseguem, por aqueles que nos caluniam, pelos aqueles que nos tratam mal. Está no Evangelho, essa é a orientação do Evangelho. E no momento que nós estamos orando e pedindo força a Deus para perdoar alguém, para resolver as questões de desarmonia entre nós e outras pessoas, porque nós sabemos que é muito grave essas questões de desarmonia, porque às vezes a gente tem uma pessoa que está com problema com a gente não sabe, descobre depois, né? E a gente fica assim, nem sabe o que está acontecendo, por coisas que nós falamos, pela maneira de ser, talvez, a maneira de falar e se expressar. Nós podemos ser inimigos, não sabemos. Com o Chico aconteceu, né? Com o Chico Xavier aconteceu, de uma pessoa se afastou da casa espírita e não aparecia, o Chico Xavier foi atrás, o Emmanuel aconselhou ir atrás para ele lá descobrir o que estava acontecendo, porque ele não sabia, se afastou desse trabalho. E Chico chegou lá, bateu na casa do homem, foi de noite, para ninguém saber que ele estava indo lá. Chico foi de noite até lá, bateu humildemente e conversou com o irmão, né? Se ele tinha dito algo, ou falado algo a ele, que desculpasse ele. Se ele falou, ele não queria falar para ofendê-lo. Se ele falou, se ofendeu, qualquer gesto dele para com ele, porque ele se afastou da casa espírita. Chico falou daquela maneira dele, tranquila, só que o homem disse para o Chico: ó Chico, tu é muito sem vergonha, né? Muito humilde, ou tu é muito sem vergonha. Disse para o Chico e não perdoou o Chico. Aí o Chico se afastou, foi embora, mas o Chico foi dar uma lavada, porque o Chico foi se desculpar, foi pedir perdão por algo que talvez ele tivesse dito ou feito. O Chico foi embora em paz, mas quem ficou, não ficou em paz ali, porque não perdoou. Quem não perdoou não fica em paz, porque como diz Gandhi, né, o perdão é para os fortes, não para os fracos, porque para perdoar nós temos que ser fortes, temos que ter um conhecimento, temos que buscar vivenciar as leis de Jesus, ter algo mais além espiritual, vinculado à religião, para nós entender esse processo, por que devemos perdoar. E na situação do Chico, depois, quando foi falada essa história do Chico, em outro livro veio o esclarecimento, né? Numa reunião mediúnica, Emmanuel, através do Chico, falou algo, e aquele irmão achou que é o Chico que estava falando algo e que era para ele. E aí gerou toda essa polêmica. Olha para a gente ver o julgamento, né? As coisas que podem acontecer às vezes dentro de uma casa espírita, com todo aquele amparo, com toda a situação. Por isso que nós temos que evitar de julgar as pessoas, né? Não podemos pré-julgar as situações. Às vezes a gente não sabe o que está acontecendo com as pessoas, que situações elas estão para ter certas atitudes que às vezes nos magoam, nos prejudicam. Nós temos que ter aquele olhar de irmão, somos todos irmãos, nós fazemos parte da humanidade terrena, e sempre buscando na prece, né? Buscar essa condição para nós termos mais equilíbrio, buscarmos diariamente sermos mais mansos, sermos mais pacíficos. Joana de Ângelo diz assim, ó: se tu queres a felicidade na terra, nos dá um conselho: crie o hábito do evangelho no lar, faça aquela reunião familiar à luz do espiritismo, estude com a tua família, faça o evangelho no lar,
Ah, mas não sei como fazer, como é que é? Vai na casa espírita. Nós temos o plantão do Evangelho no Lar. Nos dias de palestra, das 16h30 às 16h50. Vem aqui, será orientado como fazer. Se faz o Evangelho no Lar e tem dúvidas, vem à casa espírita tirar as dúvidas do que está acontecendo no Evangelho no Lar. Porque o Evangelho no Lar é muito importante para nós. Nós estamos ali nos evangelizando nossos filhos, mostrando outra visão do mundo, da vida, que a vida continua, que somos espíritos mortais, que estamos em mais uma existência terrena. Já vamos orientando nossos filhos, a família também, aqueles que não são ainda espíritas, são de outra religião. Nós podemos colaborar com Cristo em qualquer momento de nossas vidas, pelo conhecimento espiritual que nós já temos. Nós podemos colaborar. Cristo precisa de colaboradores. Foi Ele mesmo que disse: olha, preciso que vocês façam boas obras na terra, em meu nome, para que os homens venham e me glorifiquem ao Pai que está no céu. Então, meus irmãos, nós somos convidados pelo Mestre Jesus a darmos o que é melhor dentro de nós. Sempre teremos que fazer aquele esforço pessoal, buscar dentro de nós forças para fazermos isso. E o Evangelho está aí trazendo aquela receita de bolo que nos diz como nos comportarmos para entrarmos no reino de Deus. Talvez possamos até iniciar esse estudo, buscar esse conhecimento com interesse. Não, mas eu quero ir para o reino de Deus, eu vou entrar aqui, vou entrar nesse processo aqui, vou buscar vivenciar isso aqui. E depois a gente vai indo aos pouquinhos, vai se trabalhando, vai se melhorando. Cada dia que passa melhorando um pouco mais. Quando nós estamos buscando o conhecimento para a nossa reforma íntima, nossa reforma moral e bem conviver com os outros, nós estamos bem amparados pelos benfeitores espirituais. Tem os benfeitores espirituais da casa espírita que frequentamos, estão sempre nos ajudando. Tem os espíritos benfeitores do nosso lar, aqueles amigos familiares que estão dentro do nosso lar conosco, nos trazendo a boa intuição. Os amigos do Evangelho, que vão lá fazer o Evangelho no lar conosco. O nosso lar às vezes se torna um ponto às vezes de luz, de socorro espiritual, quando a gente está estendendo todo esse processo evolutivo e espiritual de Deus, de Jesus, de fazer o bem sem olhar a quem, sem preconceito, sem nada. Os espíritos estarão sempre ali conosco. No dia do nosso Evangelho pode até levar espíritos lá necessitados de ouvir uma mensagem, porque às vezes os espíritos estão desencarnados e eles não conseguem ouvir de espírito para espírito. Precisa ouvir de um que está ali, reencarnado no corpo físico, que ele está muito terra, muito material. E no Evangelho ali, a gente faz o Evangelho no lar, já ajuda o nosso lar, é feita uma asepsia espiritual, a água é fluidificada, cada um pode colocar a sua garrafinha, porque o medicamento nem sempre será para todos mesmo, Eu acho que cada um vai receber conforme a sua necessidade. Então, meus irmãos, a doutrina espírita nos ensina que o nosso destino é sermos perfeitos e fomos criados para chegarmos lá no objetivo maior, que é a nossa evolução espiritual, que vai nos favorecer muito, porque nós seremos mais felizes quando nós buscamos a nossa evolução espiritual. Jesus diz que nós somos senhores do nosso destino, nós somos responsáveis pela nossa vida, e tudo que nós semearmos nós vamos colher. E conforme o que estamos vivendo na reencarnação de hoje, certas situações que não criamos agora, com certeza nós criamos em outras reencarnações. Então vamos cuidar do que nós estamos semeando hoje, porque o que nós semearmos hoje, nós vamos colher no futuro, em outras reencarnações, ou seja, no plano espiritual. Mas perdoar é uma necessidade muito urgente em nossas vidas. Reconciliar com nossos adversários enquanto eles estão ao nosso redor, no nosso caminho, estão à nossa vista. Vamos aproveitar, vamos seguir essas orientações seguras que o Evangelho nos traz. Eu já vi que já deu nosso tempo, então, meus irmãos, eu peço que o Mestre Jesus abençoe a todos nós, que possamos sair daqui revigorados,
conscientes que temos nossos deveres perante a espiritualidade superior. Que tenham uma boa semana e fiquem com Deus. Muito obrigado.